Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que no programa de hoje vai discutir uma questão muito delicada do nosso país, dentre outras, são muitas as situações delicadas, mas nós vamos falar a respeito do desemprego. O desemprego que, pelos últimos números divulgados pelo IBGE, já passa dos 14 milhões de pessoas. Isso se a gente multiplicar numa média aí familiar de 4 pessoas por emprego, a gente tem um número muito maior de pessoas atingidas direta ou indiretamente com esse grande problema que o Brasil passa. Para falar sobre isso, para falar sobre as perspectivas, sobre como podemos caminhar aqui na nossa região, aproveitar a vocação turística, as cidades têm perfil turístico. Eu recebo aqui hoje o jornalista Rodolfo Amaral. Boa noite, Rodolfo, muito obrigado. Boa noite, Guto. É sempre uma grande satisfação poder participar do seu programa e tentar esclarecer a população de aspectos de seu interesse. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a presença do Rodolfo. Completa aqui o nosso time de entrevistados. João Vilela, boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Guto, boa noite, Rodolfo. Um prazer estar com vocês. Senhores, eu queria primeiro, Rodolfo, que você dissesse, na tua opinião, o que a gente pode fazer a respeito do desemprego. A gente vê que não é uma peculiaridade daquela ou dessa região, mas a gente vê algumas regiões com um pouco mais, de um quadro mais sensível. A nossa região, a Baixada Santista, acredito que não seja diferente. A gente vê pela mídia, a gente vê inclusive pelas ruas, muita gente, muitas pessoas morando nas ruas. Claro que isso não significa que essas pessoas são daqui, estão desempregadas e vivem aqui. É um contexto muito grande que envolve muitos players. Na tua avaliação, o que a gente na Baixada Santista, em Santos principalmente, poderia fazer para tentar começar a reverter essa curva do desemprego? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa quantificar. Eu gosto de quantificar as coisas e recentemente eu até fiz um levantamento e publiquei até umas planilhas no meu Facebook, demonstrando que de 2015, de janeiro de 2015 a abril de 2017, a nossa região perdeu em números redondos 41 mil empregos, que representou uma taxa aí de redução em relação ao mercado formal de trabalho que nós tínhamos em 31 de dezembro de 2014, de 11%, também em números redondos. No mesmo período, o recuo do mercado formal de trabalho no Estado, a taxa foi de 6,5%, e em âmbito nacional de 7,5%. Portanto, nós estamos aí, certo, mais de 4 pontos percentuais em cima da média da região e 3,8 da média nacional, o que é extremamente preocupante, porque aí a gente está falando de redução do mercado formal. Nós não estamos nem contabilizando nesse período quantos entraram numa idade formal de trabalho que poderiam estar sendo inseridos no mercado de trabalho. E, portanto, o número seria muito maior. A gente chegaria aí, se computar esse contingente que não teve acesso, nós passamos de 60 mil vagas que deixaram de ser ocupadas no mercado. Transformando isso em números financeiros, em massa salarial, computando aí o salário médio de R$ 2.500, que é o salário médio brasileiro atual, vezes 13,33, porque 13,33, 12 meses, 13º e mais 33, 1/3 de férias. Nós estamos falando aí de uma massa de salário que deixou de circular na economia de 1 bilhão e 400 milhões ao ano. Evidentemente, quem tem comércio, quem tem atividade econômica, encolheu essa circulação de recursos. Sair dessa equação não é algo fácil. Mas é preciso que seja feito. O poder público existe para isso. Justamente. Eu diria que está faltando, talvez até a partir da própria agência metropolitana, uma concepção mais privada de execução das coisas. Como é que se faz na iniciativa privada para você reverter um cenário de crise? No mínimo, você vai ter que fazer um plano de negócio. Você tem que ver quais são as nossas fontes possíveis de geração de investimentos. Nós temos aqui na nossa região uma perspectiva de renovação aí dos terminais portuários por mais 35 anos. Anunciado aí um investimento da ordem de 25 bilhões em expansão de atividades.
Tá? Nós precisamos que o governo do Estado de São Paulo, tá? Considerando, eu sempre digo, aqueles famosos 4% que nós representamos na economia do Estado, 4% hoje da receita do governo do Estado de São Paulo, que é da ordem de 220 bilhões, dariam 8 bilhões e 800 milhões. Quanto é que desse dinheiro, tá? Qual é a nossa fatia nesse bolo atual? Não passa de 3 bilhões. Portanto, o Estado está numa deficiência de investimentos na nossa região, nas diferentes áreas, saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade, da ordem de 5 bilhões por ano. Tá? Nos últimos 20 anos, nós estamos falando de 100 bilhões a menos de investimentos. Quer dizer, como é que o Estado entra nessa cota parte aí desse esforço de investimentos? Aí, quando eu falo Estado, eu falo, tá, nas suas diferentes formas, tá, de atuar. As prefeituras normalmente têm uma capacidade de investimento que varia de 5% a 8% da sua receita corrente. Ou seja, a gente precisa planilhar tudo isso, tá, e verificar quais são as tendências, quais são as perspectivas e em quanto tempo a gente consegue reverter, tá, os cenários atuais. Se a gente ficar em berço esplêndido, aguardando que alguém pense por nós, isso não vai acontecer. Então está faltando, na minha forma de ver, nós temos aqui um empresário do lado, está faltando, certo, aquela sensibilidade do empresariado, sabe, de buscar uma solução para a crise. O poder público, tá, ele está muito acanhado, muito passivo, aceitando isso e simplesmente fazendo cadastros, tá, que é uma iniciativa, mas insuficiente para reverter um cenário. E justificando todos esses problemas com a crise, né? Não se teve também por parte do poder público um planejamento de que haveria uma crise e os impactos que ela poderia causar, não se criou nenhum mecanismo de proteção para essa situação. Não se planejou o que a gente vai poder fazer, o poder público não podia tentar, pelo menos, amortizar esse prejuízo? Eu diria até mais, que em alguns casos o fantasma está sendo apresentado maior do que de fato ele é. Tá? Porque se a gente for ver o encolhimento do PIB brasileiro aí nos últimos anos, nós vamos falar algo em torno de 5%, tá, de encolhimento. Tá? Se a tua renda cair 5%, você não sobrevive? Eu acho que dá para a gente sobreviver. Tem que equacionar isso. Algumas localidades, certo? A crise é mais acentuada. Por exemplo, nesses 41 mil empregos que eu falei desses 2 anos e 4 meses, certo? A taxa média regional foi de 11%, mas a de Cubatão foi 30%, certo? Por quê? Por causa da Uzi Minas, por causa do recuo aí, a refinaria Presidente Bernardes está refinando 10 milhões de barris de petróleo a menos por ano. Para se ver a importância da refinaria Presidente Bernardes no contexto nacional, ela é responsável por 9% do refino brasileiro de petróleo, ou 19% do refino paulista, que por sua vez representa 44% do refino brasileiro. Caiu um ponto percentual. Um ponto percentual de refino de petróleo deu esses 10 milhões de barris. Agora você pega 10 milhões de barris, tá, considerando o barril do petróleo a $50, portanto, 150, 160 reais, multiplicado por 10 milhões, são mais 1 bilhão e 600 milhões que deixaram de circular na economia. Então, são esses efeitos, são esses elementos que eles estão disponíveis aí para ser estudados. A gente precisa de profissionais que façam isso. João Vilela, aí eu vou completar o que disse o Rodolfo, falta também um pouco de arrojo, de ousadia por parte do empresário e do poder público também? Tudo junto. Na realidade tem realmente uma responsabilidade do empresariado, mas tem uma grande responsabilidade. O Rodolfo atingiu um ponto que eu vejo que é muito importante. Nós temos a primeira região metropolitana do Brasil fora das capitais. E você não vê a prática disso aí, não há atos. Há reuniões, há cargos de confiança, há pessoas empregadas sempre nisso, mas eu não vejo a coisa andar. E nós temos vários pontos que nós poderíamos melhorar de emprego. Não há soluções simples para problemas complexos. O desemprego é um problema complexo.
o Rodolfo colocou perfeitamente, nós temos que ver qual que é a nossa identidade, qual que é a nossa função aqui da cidade. Se a cidade é portuária, nós vamos ter a questão do porto, o porto é federal, a área é federal, e todos os que estão ali colocados como diretores da CODESP, que fazem o planejamento do porto, a maioria são de fora. Nós vamos ver agora o próximo passo da Lava Jato, provavelmente vai se chamar Porto de Santos. Tem muita gente com medo já disso hoje, tem vereadores com medo, tem muita gente com medo. Você pega a diretoria toda da CODESP, ela é importada, vamos dizer assim. Tem deputados que são todos do PMDB, que do Pará, por exemplo, que indicam aqui quem que vai. Então não vai ter, a cidade não tem controle sobre isso. Ou seja, você perde um grande fluxo porque a cidade perde nesse ponto todo. Aí você pega Cubatão. Cubatão, eles basearam na empresa de base, indústria de base. E é uma empresa que oscila muito pela exportação, oscila muito pelas outras empresas, como é que funcionam. E nós não demos chance ao pequeno e menor industrial, por exemplo, que poderia ser uma boa saída na nossa cidade. Pega, por exemplo, nós temos em São Vicente fábrica de sorvete, que vai dar muito certo. Mas nós não temos um curso técnico para sorvete, por exemplo. Poderia ter. Por exemplo, uma região, estou chutando uma área, por exemplo, que você vai hoje fazer um cruzeiro no Mediterrâneo na Europa e você vai tomar sorvete fabricado em São Vicente, pela qualidade, por tudo que tem. Então, nós temos muita coisa aqui que não leva vantagem, não tem vantagem nenhuma, e a empresa fica encruada daquela forma. Em outros lugares, você consegue alavancar. Comércio, eu posso falar bem para vocês por comércio. Eu sou diretor do CDL, e a Câmara de Agentes Lojistas, a gente está em contato todos os dias. É difícil você encontrar mão de obra. Qualificada? Não ou nem, só qualificada, ou nem qualificada, com uma boa vontade já. Nós já estamos pedindo a boa vontade, a gente qualifica. Porque as pessoas querem trabalhar no comércio, no horário comercial. E tudo que o comércio tem hoje não é ter horário comercial, não tem horário comercial. Se nós pensarmos de turismo, o turismo basicamente, quando você vai pensar em viajar para qualquer lugar, a passeio ou até a trabalho, mas a passeio principalmente, você pensa na questão chamada segurança. É o primeiro ponto. Você viria a viajar hoje para a Síria? Não. A menos gente morre na Síria do que no Brasil. Não viajaria, se você quer saber, nem para algumas cidades aqui da Baixada. Pois é, então. É o medo justamente do mais turista para a Síria. Quando você começa a ver no âmbito nacional as pessoas descendo imigrantes com medo, ou subindo a Anchieta com medo, ou vice-versa. E as coisas acontecendo, não é o medo. Continua se acontecendo, aconteceu ontem. Por medo. Não saí longe ontem. E toda hora, vê que dessa vez o policial que ganhou, que ele atirou no bandido. Mas é um problema seríssimo. Nós não podemos ter esse pensamento. Guarujá hoje poderia ser uma cidade fantástica em termos de turismo, mas o medo da insegurança afasta as pessoas. Afasta e muito. E aí afasta hotéis também, afasta uma série de coisas. No comércio dá para mudar muita coisa. O nosso centro de Santos, ele está perdido. Ele não tem uma meta, não tem uma claridade. Por quê? Resolveram tombar a torto a direito, colocaram que era patrimônio, porque o tombamento é uma questão de meio ambiente. A legislação é de meio ambiente. E colocaram casa velha, casa caindo de pedaços, que tem que manter a fachada, tem que manter o telhado, só que você não consegue juntar o resto. Então você não consegue colocar um restaurante num lugar que você tem que manter, por exemplo, a fachada da forma que é original, mas você tem que ter uma porta maior por causa do cadeirante. Você tem um degrau ali, e por causa do cadeirante você não vai conseguir atingir a legislação que é federal. Por mais que você queira fazer. Aí você não consegue de bombeiro, porque você não tem a saída de ar da forma que tem que ser, a altura que tem que ser, o piso que tem que ser, que não pode ser de madeira. Ou seja, se complica de uma forma. Claro que nós temos que pensar no que é um tombamento, uma questão histórica, mas do que deve ser preservado. E uma coisa o que não útil deve ser também. preservado. E uma coisa útil. Que seja útil. Não, tombar uma coisa que a gente está esteja... falando aqui antes de começar o programa com o Rodolfo. Tem utilidade. Nós temos uma norma constitucional que é a função social da propriedade. Tem função? Não tem. Daí você vê aqueles casebres, casas caindo aos pedaços, com prostitutas na porta. Nós temos ali no começo da Senador Feijó, até a João Pessoa, do lado direito, só tem a fachada do imóvel. Sim. E já caiu. E já caiu, laje, ainda continua caindo, já caiu. ainda com o perigo de cair. E você tem uma zona de prostituição com crianças ali perto. Posso passar, quem quiser passar, passa hoje, 7 da noite, 6 da noite, 8 da noite. 7 não, passa depois do programa. Ou antes das ou 7 ou depois das 8. Depende do programa que você está falando. Deixa aqui no TV Com Debate. Tudo bem. Assiste o TV Com, depois vai lá conferir. De prostituição, de uso de drogas. Outro dia uns amigos meus vieram de São Paulo, falaram, João, eu queria, um casal de amigos meus, eu queria passar de domingo, pegar no domingo, dar uma passeio de pro bonde.
Depende de que bonde você está falando, né? Pois é. Se é o bonde do bem. Bacana, a ideia é legal, o bonde é uma coisa interessante, tem o bonde do café, é gostoso, é uma coisa interessante. Só que você passa por um lugar que é horroroso. Até chegar no bonde. Não, até chegar no bonde e no bonde também. Quando você dá uma voltinha lá, você começa a passar nos lugares e fala, agora fecha os olhos. Então, seria quer dizer, bonde, trem fantasma. não dá. O nosso centro de Santos ele está decadente. Decadente por má política. Vila Nova tem um projeto antigo da Prodesan, que vocês já não jogaram fora, deve ter jogado tudo fora, pelo que eu sei, que era muito bacana, Rodolfo. Que saía uma barquinha da ponta da praia, naquele estilo que você tem hoje na Holanda, você tem na França, você tem os bateaux-mouches, em Paris, mas é naquele estilo, uma barquinha fechada, mas de vidro e tal, baixa, para você poder passar pelos lugares, estava lá pelo porto e parava em uma região de restaurantes. Hoje aquela região está acabado, mercado municipal. Quem vai hoje no mercado municipal para comprar alguma coisa? Nós queremos montar aqui a nova Cracolândia, porque parece que vai ser isso ali. Ali já tem todas as características. Inclusive todos os detalhes que necessitam para ter. Todos os elementos já existem. Eu só queria fazer um adendo aí no que o João falou, porque é o seguinte, quando ele se refere à prostituição no centro, a prostituição no centro hoje é de baixa renda. Porque a prostituição de alta renda já está na praia. Não. Está no jardim da praia. Mas é perceptível isso e as pessoas simplesmente vistas grossas. Tá. Mas lá é muito claro, aquelas mulheres seminuas na porta dos lugares ali, é vergonhoso. Sabe, aquelas crianças abandonadas ali que serão futuros marginais. Agora, Rodolfo... Não tem opção. A gente falou em ousadia, a gente falou em empreendedorismo, a cabeça do empresário. Você tem a gente estava conversando antes de começar o programa, qual seria a sua sugestão ali para o centro histórico? Aí a gente vai fazer um pequeno resumo. A gente tem ali aquela área dos armazéns 1 a 8 que estão cedidas para a prefeitura. A prefeitura não destinou aquela área para nada, ela está lá, inclusive com os armazéns se deteriorando, com risco de uma iminente queda, enfim. Tinha-se o projeto ali no final do governo João Paulo Tavares Papa, que era o Porto Valongo, que abriga marinas, um terminal turístico internacional, um espaço para a USP, para ficar os navios de pesquisa da USP. Haveria ali uma torre para um empreendimento de escritório ou de hotéis. Enfim, aquela área prometia-se ser revitalizada e, com isso, por tabela, o resto do centro aproveitaria os dividendos. Nada se fez. Qual seria a tua sugestão para aquele entorno ali? Bom, primeiro, a gente precisa, antes a gente tem que falar conceitualmente. A primeira iniciativa que eu teria, e eu acho que a gente não pode só se restringir a Santos, mas já que você citou o caso específico do centro de Santos, nós precisamos ter um inventário do centro de Santos. Precisa saber quais são as áreas que são passíveis de utilização, de verticalização, em que ponto, de quem são os proprietários dessas áreas, enfim. É o ponto número 1 para a gente poder projetar. Eu tenho, por intuição, de que nós poderíamos aproveitar aquele centro que tem uma boa infraestrutura, tá? Vai ser caminho até do próprio VLT aí, no Valongo, Vila de São Vicente, que a gente fizesse ali, concebesse, claro que não é para ocupar amanhã, mas nos próximos 10 anos, a gente conseguisse dar no tempo aí um processo de indução de ocupação de uma cidade universitária. O centro da cidade teria que pulsar a juventude, até porque aí os jovens que gostam de ficar no barzinho, eles não ficavam tumultuando nas áreas residenciais. No boqueirão ali em frente à universidade. Então, lá no centro da cidade, com baixa densidade, você poderia ter opções, certo, de gastronomia, enfim, fazer alguma coisa diferenciada com o centro. Tem que começar a pensar grande, coisas que a gente não faz. Eu falei aqui que o Estado investe 5 bilhões a menos na nossa região, tá? Mas o mais preocupante é o seguinte, daqueles 3 que ele coloca, a maior parcela de investimentos na nossa região, e a população precisa ficar sabendo disso, tá? Por incrível que pareça, tá?
na área de administração penitenciária. Aí nós vamos bem, obrigado. O nosso indicador em relação ao Estado, tá? Por quê? Porque nós temos um presídio em São Vicente, nós temos um presídio em Mongaguá, nós temos um presídio em Praia Grande. Bem produtivo isso, certo? né? Então, como o presídio tem uma movimentação, certo, de suprimentos alto, então acaba... Esse é o investimento do governo do Estado. É a maior parte, é muito maior do que o da saúde, é muito maior do que o da educação, certo? Ou seja, então para presídio nós servimos. Então esse tipo de coisa, esse tipo de espírito crítico precisa se ter. A gente fala em turismo. Por exemplo, nós temos no estado de São Paulo, tá, 70 instâncias, tá, paulistas que são divididas entre balneárias, turísticas, climáticas e hidrominerais, em 4 modalidades. Os 8 municípios, com exceção de Cubatão, que não entra aqui na Baixada Santista, tá, essas instâncias recebem uma verba hoje. Houve uma queda aí porque o governo do estado criou um outro modelo de movimentos de municípios de interesse turístico e tirou uma parte desse bolo, mas a grosso modo deveria distribuir por ano algo em torno de 280 milhões de reais para investimento. Metade ficam com os 8 municípios deveriam ficar com os 8 municípios, mas não recebe. Aí você vê a ciclovia parada, certo? Você vê o Rebouças, a piscina do Rebouças fazendo parada, uma série de obras de investimento da prefeitura parado porque o governo não repassa uma verba que é constitucional. Mas não repassa só para Santos, não repassa para o Guarujá, para São Vicente, para Praia Grande, para todas as cidades. Agora, começa a imaginar 160, tá? 150, 160 milhões a mais de investimentos na nossa região. Tá? E só de valores represados nos últimos 6 anos, tá? Eu estou falando algo em torno de 400 milhões por causa de obra parada. Aí a gente fala assim para a opinião pública, nossa, agora nós estamos muito bem porque nós temos 7 prefeitos do PSDB. Agora tá? vai. E mais 2 coligados. Conversa mole. Agora é que a coisa não anda, certo? Porque agora ficou em família. Quem é que vai cobrar o governador do estado de São Paulo, candidato a presidente da República, certo? Daquilo que ele tem deixado de cumprir com a nossa região? Perfeito. Então precisa ter coragem para fazer isso. Primeiro precisa ter informação verdadeira, não está comprometido, mesmo os próprios veículos de comunicação. Porque toda hora que o tal do Rodolfo Amaral faz alguma coisa nessa história, ele virou a ovelha negra da família, persona não grata. Por quê? Porque a gente tem por dever de ofício estudar, analisar questões socioeconômicas. Então, acho que a gente precisa avançar, mas precisa, inclusive, que as universidades assumam o seu papel no protagonismo das discussões regionais. Infelizmente, nós temos um universo aí excelente de universitários, aí de universidades privadas, mas com pouco aproveitamento na minha forma de ver. E aí, incluindo nessa fala do Rodolfo, João, temos a hospedaria dos imigrantes ali na Rua Silva Jardim. Ali enterraram o sapo, né? Que se prometeu ali a construção de uma ETEC. Né? Muitas vezes. E que continua sendo ali um dos lugares onde as pessoas se reúnem para consumir crack. Sim. Uma Cracolândia. Final da Luiz Macuco com Silva Jardim. Estou dando endereço aqui, Prefeitura de Santos, Governo do Estado, Silva Jardim com... Eles sabem onde que é. Luiz Macuco e do lado ali tem um centro da Policlínica Martins Fontes. Parece até uma sede dos ambientalistas, porque é mato por todo lado. Né? Não, mas olha, nós temos uma falha muito grande de planejamento. O Rodolfo sabe bem disso. Nós temos um planejamento para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos. A empresa que era para fazer chama-se Prodesan. Mas ela foi sucateada, de um tempo para cá, muitos anos para cá, muitas décadas para cá, ela foi sucateada. Diga o que significa Prodesan. Progresso de Desenvolvimento de Santos. Na realidade, você era justamente o lugar, aliás, eles faziam isso com ótimos funcionários que haviam na Prodesan, que era justamente para você dar mobilidade. Se planejava o futuro da cidade, né? O futuro da cidade. E por ironia do destino, viu, João, o nome do prédio da Prodesan, Aníbal Martins Clemente, que era um excelente profissional, um arquiteto de primeira grandeza. Exatamente. Mas a gente pega que o poder público, ele começou aquela história, o funcionário público é meio engessado para a gente fazer certas coisas. Quando nos anos 50, 60, começou essa história. Vamos criar autarquias e fundações para desengessar. Final dos anos 60, começo dos anos 70, começaram a criar essas empresas de economia mista, que era justamente para prestar serviços para a prefeitura, mas servindo os funcionários pela CLT.
para você poder justamente... Sim, tem aquela questão do concurso. O concurso tinha, na realidade, e sempre teve, mas a grande questão é você poder ter uma flexibilidade para mandar embora mais flexível. se você precisasse, se você tivesse uma alteração. E a Prodesan tinha o projeto inicial de fazer o planejamento da cidade, começou a prestar serviço para a cidade, e aliás prestou durante muito tempo muito bem esse serviço para a cidade. E cresceu. A usina de asfalto é um exemplo disso, que asfaltou boa parte da cidade, que eles vão, acho que, revender, que não querem fazer com a usina de asfalto. Nós tínhamos um planejamento a médio e longo prazo, independente de que a ideologia política fosse o prefeito. Nós tínhamos uma questão dessa, e nós temos que ter, porque a nossa cidade nós não sabemos nem qual que é a diretriz dela. O que nós queremos fazer para a nossa cidade? É possível você realmente fomentar, e aí para fomentar não basta o empresariado querer fomentar sozinho, porque ele não consegue, ele não tem a força, tem que ter o poder público, que tem o poder realmente da caneta, de fazer, de planejar, junto talvez com os empresários, para você criar mais emprego. Veja, o Rodolfo colocou, podia colocar universidades, verdade, você tem ali a região hoje que tem essas universidades, você complica o entorno que é residencial. Se você colocar isso num lugar que possa ser feito, você pode melhorar muito. E eu vejo a região da Vila Nova ali, que de Nova não tem nada, só o nome, né? Que já foi um lugar rico de Santos, com um potencial fantástico. É a região que deveria, aliás, parece que vai passar o VLT um dia lá, talvez. Parece, parece. Seria a ida pela Rua Campos Melo. Eu acho que vai ficar nessa fase 1 e não vai ter fase 2. E a volta seria pela Constituição. Jamais, não vai ter. Essa fase 2 eu não consigo nem ver eles. Mas vocês já se atentaram que já fizeram esse anúncio do VLT segunda fase, que as obras vão começar coincidentemente no ano de eleição, 2018? Para inaugurar vai ter. Aí vai ter aquela maquinazinha eletrônica. O grande... Desculpa, Rodolfo. Nós temos pessoas com uma visão antiquada do país, da cidade, da região. Agora querem colocar Maria Fumaça, que é gostoso, que é bucólico, para ligar até o litoral sul. Tá essa história agora, estão falando da Maria Fumaça, tal, vão colocar para reativar. Ressuscitaram a Maria Fumaça agora. Olha, ali se você tivesse um sistema inteligente de transporte, você melhoraria muito lá. E não voltar... É gostoso, alguns lugares... Poderia até ter a Maria Fumaça também. Mas tem que ter... Vamos ter que pensar no futuro. Sim. Nós começamos o VLT, por exemplo, que é um meio de transporte gostoso até de andar, é limpo, é organizado e tal, mas é muito mal planejado. Olha, você sabe que o VLT ganhou um prêmio internacional. Nós ganhamos prêmio de tudo quanto é nossa ganhou um prêmio internacional. Nós somos a cidade que tem a maior palafitas da América Latina, a maior favela de palafita, e nós somos o melhor lugar para se viver no mundo. Então é fantástico. O João Lembro falou que a gente não pensa para os próximos 10, 20, 30 anos. Eu queria lembrar aqui um episódio que ocorreu recente no meu escritório, até porque eu trabalho com jovens, né? Eu peguei uma série de matérias da época em que eu fui editor de economia da Tribuna, onde eu atuei 10 anos, uma série de matérias que eram 10 reportagens de páginas inteiras, publicadas a partir do dia 1º de maio de 1986. Portanto, eu estou falando de algo em torno de com 31 anos de vida. Essa série tinha o título... As frágeis bases da economia da Baixada, era o título dessa série de 10 matérias. Se você ler essas matérias, você vai falar, bom, eu devia abrir uma casa aí, lemão, dar uma dividenda. Pai Rodolfo. Porque absolutamente tudo o que eu falei ali, que aconteceria com a Cosipa do dia que ela deixasse de ser estatal, com o Porto de Santos na hora que mudasse a legislação paternalista que tinha em torno de... Absolutamente tudo o que foi dito nessa série aconteceu, certo? E não é porque eu era mais inteligente, mais privilegiado que qualquer outro, era absolutamente perceptível que isso aconteceria. Tem uma lógica na coisa, né? Então, a gente ficou passivo a tudo isso. A gente quer saber o dia de amanhã, a gente não tem mesmo essa cultura de planejamento, falta. Agora falta mais do que isso. Uma das grandes preocupações, na última vez que eu vim aqui no teu programa, eu lembro de ter dito isso, porque é uma coisa que me preocupa, talvez a coisa que mais me preocupa. Nós nunca tivemos um conhecimento, um nível de conhecimento, de educação formal, dos melhores no país. Mas o que é pior, a cada década que vai passando, o conjunto de professores que ficam para lecionar... Repassar esse conhecimento. Vamos dizer assim, com conteúdo mais
fragilizado do que... E isso vai... Tá, em progressão. Em progressão. Então, hoje, tá, a gente tem sentido na grande massa da juventude, a culpa não é deles, certo? A falta de visão crítica para as coisas, certo? Então, você não tem... Um jovem hoje não consegue, tá, entender uma redação, certo? Não interpretar um texto. Não tem a capacidade de interpretação, porque ele não foi, certo, educado com isso. E isso vai causando uma acomodação na sociedade, está muito preocupante. E as poucas pessoas, os mais experientes, os professores mais experientes, nos diferentes ramos, eles estão se aposentando. Nós estamos aposentando a inteligência. Não é valorizado. E o que está acontecendo? Certo? Tá, nós estamos, na verdade, rodando em torno de si mesmo e não estamos percebendo o que está acontecendo. Tá? E numa contradição, no momento, tá, do mundo da tecnologia, do mundo das redes sociais, no mundo de acesso, eu sempre digo isso, eu saio daqui, se você for comigo no escritório, sentado do meu lado, em 40 minutos eu faço um diagnóstico de qualquer cidade brasileira. Pode ser a menorzinha do Piauí, dizendo inclusive quanto é que ela tem depositado, os moradores daquela cidade depositado em poupança, quanto é que eles têm de depósitos a prazo, quanto é que eles estão devendo, certo? Quem está devendo? Por quê? Porque há um banco de dados disponível do Banco Central, certo? Que traz município por município, tá? E mês a mês. Isso você consegue fazer desde 1994 para cá, com a mudança do novo padrão monetário, até hoje, mês a mês. Certo? É uma informação que interessa para o comércio. Será que o pessoal toma conhecimento? Tudo mastigadinho. Não toma conhecimento, mas veja bem, a sociedade, em geral, não vai ter acesso, não vai conseguir interpretar. Mas tem que ter alguém que faça isso, certo? Tá? E transforme isso em informação na mídia, traduzido, certo? Que transforme essa informação numa faculdade de economia, numa faculdade de administração de empresas, certo? No comércio varejista, no CDL. Quer dizer, quantos empresários não querem saber quanto é que a população de Santos tem depositado hoje em depósitos a prazo, em poupança, e quanto é que está devendo? Exatamente. Funciona, claro. Certo? E hoje, esse banco de dados, tá, é tão detalhista que ele diz o seguinte: quanto é que tem depositado em caderneta de poupança na agência da Caixa Econômica da Conselheiro Nébias, certo? Ou da Ponta da Praia, ou do Gonzaga, certo? E banco a banco. Alguém precisa, não adianta a gente ter a tecnologia, nós temos, tá, uma exigência que veio principalmente da Lei de Responsabilidade para cá, de 2000 para cá, a obrigatoriedade de disponibilizar essas informações, se não tem quem as colete e quem as traduza. A gente faz isso no dia a dia por dever de ofício, tá? Mas é insuficiente, isso eu resolvo o meu problema, tá, no escritório ou do meu cliente. Eu não resolvo o problema da massa, essa informação ela tem que invadir a sociedade, tem que circular. Eu estou até hoje que saí do dia a dia da mídia, porque eu não tenho mais tempo para isso, eu estou tentando fazer e passar algumas informações, então daqui a pouco estão me chamando de louco pelo Facebook. Você pega meu Facebook, vai entrar, só tem planilha, cálculo. Então, por quê? Porque é uma forma de tentar atingir, certo? A gente tem que colocar essas informações, certo? Que leia, tem umas pessoas que estão me surpreendendo, eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, compartilhar essa informação. E é importante, mas eu queria que os veículos, eu estou tentando indiretamente pautar a mídia, certo? Porque na hora que você joga ali, as pessoas vão procurar dar um detalhamento maior. Mas a gente precisa disso, a gente precisa difundir informação. Conhecimento, eu sempre digo isso, só tem valor se ele for compartilhado. Se ele não for compartilhado, não serve para nada. TV Com Debate vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas! Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. TV Com Debate de hoje já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o jornalista Rodolfo Amaral e o empresário João Vilela. Senhores, e ainda temos verba que não recebemos do governo do estado. Recentemente a Prefeitura de Santos colocou ali tapumes na Fonte 9 de Julho, na Praça das Bandeiras, que vai fazer uma reforma ali. Aquela reforma já prevista com verba Haddad? Os prefeitos Mas não vão lá, vem a verba. Os prefeitos vão lá, assinam o convênio, e depois vem a conta-gotas a verba. Aí as empreiteiras que ganharam a licitação para fazer a obra começam a fazer, não recebem, quebram. Aí depois a culpa é da empresa que quebrou, certo? Não é. Ela quebrou porque os repasses que tinham que ser feitos não foram feitos. Tá? E tem essa verba da Haddad que não vem. Nós somos credores aí na Baixada Santista em mais de 350 milhões, tá? Neste momento. Mas tem algumas outras que vêm também e que vendem como se fosse algo fantástico, fabuloso. Quer ver uma coisa que as lideranças do PSDB volta e meia falam, não, mas a Sabesp investiu 3 bilhões de reais do Onda Limpa. A Sabesp fatura na nossa região 800 milhões de reais. Na Baixada, nos nove municípios. Ficou 40 anos sem investir absolutamente nada. Tá? E quando investiu de uma forma irregular. Eu cheguei a fazer programa de televisão quando a Dilma Pena era presidente da Sabesp, o Jair de Oliveira também presidente da Sabesp, e disse que num país sério eles tinham que ter sido presos.
Porque eles fizeram exatamente esse investimento do Onda Limpa de 3 bilhões aqui na região, na época em que não tinha, e até agora só tem contrato assinado com o Santos recentemente. Como é que você, numa empresa de economia mista, tá, que negocia ações na Bolsa de Valores de Nova York, você coloca 3 milhões numa região que você não tem um contrato, um papel assinado? Certo? Isso é coisa de maluco. Tá? Mas agora está querendo renovar por 30 anos. Tá? Então você multiplica aí 800 milhões, tá, por 30 anos, dariam 24 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Se você colocasse uma taxa de investimento igual a que se comprometeu com a capital, de 20%, certo? Seriam 4 bilhões e 800. Vai ver a proposta que a Sabesp fez para as prefeituras da região nesse período. Não chega à metade disso. E saiu todo mundo contente. O prefeito de Santos foi dizer que assinou o contrato da China com a Sabesp. É da China mesmo. O que ele fez? Certo? Nos últimos 15 anos, tá? Recuperando o que não tinha feito nos últimos 40, nos últimos 15, a Sabesp investiu 800 milhões na região da Baixada, em Santos, por força dessa coisa do Onda Limpa. Para os próximos 30, ela está prometendo investir 600. E o prefeito disse que fez o negócio da China. Mas ele tinha uma dívida também da prefeitura que era colossal, né? Eu discuto, eu acho que ela é extremamente discutível, até porque eu era secretário de Finanças em 97 da Prefeitura de Santos, quando o prefeito Beto Mansur aprovou na Câmara Municipal, certo? Tá? A criação de uma empresa municipal de saneamento, a Sabesp entrou na Justiça, a coisa ficou 20 e poucos anos, certo? No Supremo para ser julgada. Ora, se eu sou o poder concedente, quero explorar o serviço, certo? A Justiça me impede, que conta de água que eu tenho que pagar? Eu não tenho que pagar conta nenhuma, eu sou o poder concedente. A Sabesp hoje na Baixada, em Santos, fatura 300 milhões de reais. É quase que o que a prefeitura arrecada de IPTU, é 90% do que a prefeitura arrecada de IPTU. Tá? O volume é alto. O volume, aliás, do ponto de vista per capita, que a gente chama de economias, o que é economia? A ligação é num prédio, e aí o prédio tem 50 apartamentos, são 50 economias. No interior já são várias casas que dão quase um quarteirão inteiro. Mas, por exemplo, aqui Santos, a cidade de Santos é uma das cidades do Brasil com maior nível de adensamento, ou seja, 63% dos imóveis em Santos são de natureza vertical, são apartamentos. Tá? Então, uma taxa altíssima em nível nacional. Isso gera um número de economias para a Sabesp, para a concessionária de serviço, de saneamento, muito grande. É a maior do estado de São Paulo. Certo? Primeiro, todo mundo acha que é a capital. Do ponto de vista per capita, é aqui, né? Santos, a segunda é Barueri e a terceira é a capital. Certo? Então, a Sabesp tem um resultado fabuloso em Santos. Mas não investimento baixíssimo. Não dá para a Sabesp é um bom negócio. O que eu mais me pego no pé da Sabesp é que é o seguinte, questão de esgoto. Você não tem hoje um tratamento de esgoto. Você tem ali, tudo é levado até aquela região atrás do orquidário ali, e vai para o emissário, uma boa parte daquilo ali, e é feito um tratamento superficial, uma peneira, dá uma peneirada. O mau cheiro continua, porque um dos compromissos da Sabesp foi acabar com o mau cheiro. Piorou até. Nesses 500 milhões que a Sabesp se prometeu, esses 600 milhões que a Sabesp comprometeu a investir nos próximos 30 anos, pega o contrato da prefeitura. Você vai ver que 100 milhões desse daí é para retirar o emissário. Ora, vocês colocaram aquele monstrengo lá e vão cobrar 100 milhões, contar na minha conta de investimento para tirar? É brincadeira. Não, aquilo era para ter tirado há muito tempo, agora não vai sair nunca mais de lá. A gente sabe disso. Mas a gente vê essa questão do esgoto, é muito complicado. Semana passada, levou uma multa agora, acho da prefeitura do Guarujá, de 8 milhões de reais, porque estava jogando esgoto in natura nos canais do Guarujá. Quer dizer, e você flagraram ali uma ligação clandestina. Eu não consigo entender que 100% de Santos é atendido por água e esgoto. Só que é 100% do que eles atendem. Claro, 100% do que atende vai ser em qualquer lugar do mundo. Lembrou aquela até a nossa ex-presidente que falou que quando a meta atingir, vai dobrar a meta. Exatamente, a própria. Porque não interessa a meta. Eu não consigo entender onde que tem praticamente 100% de atendimento de água e esgoto. Aliás, você teria que perguntar para o Rodolfo se ele sabe disso. Como é que explica isso? E você tem a maior favela sobre palafitas da América Latina que não é atendida nem de água nem de esgoto.
Como é que você consegue ter essa conta do 100%, mas é 100% do que está legalizado? Então, exatamente tudo bem, isso. Claro. E uma coisa é coleta, outra é tratamento. São coisas diferentes. Muito diferentes. Certo. Então, a Sabesp, eu fiz um estudo recente sobre todo o litoral paulista dessa questão. Primeiro que a gente precisa ver o seguinte, a Sabesp, do ponto de vista de atendimento, ela tem uma rede de água no estado de São Paulo, porque o governador passa para a opinião pública que a Sabesp é a empresa de saneamento que cuida do estado de São Paulo. Mentira. Ela cuida de 368 municípios dos 645. É onde ela atua. Praticamente. Desse, certo? Hoje ela tem 70 mil quilômetros lineares de instalações de rede de água. Certo? Metade disso na capital. E 50 mil quilômetros lineares de instalação de esgoto. Então você já vê uma disparidade aí de Mas se cobra grande. sempre do esgoto, né? Tem lugar que ela cobra esgoto sem cuidar, sem estar. Então, é muita conversa mole, certo? Com relação. Aqui a nossa paridade entre dimensão de rede de água e dimensão de rede de esgoto é 55% do total da rede de água. Então tem muito o que fazer. Tá? Agora, a Sabesp tem tratado, eu conheço, aliás, vários prefeitos me procuraram ultimamente, porque eles estão doidos, eles não querem renovar de jeito nenhum com a Sabesp, a coisa está meio que de cima para baixo. O prefeito de Santos prestou um desserviço para a nossa região quando assinou esse contrato isoladamente, porque na hora que nós nos interessa, a gente fala de região metropolitana. Perfeito. Na hora de resolver, certo? Eu olho para o meu umbigo. Exatamente. E fazer a gentileza com o governador. Ora, o município de Santos tem essa condição que tem, porque todos contribuíram ao longo do tempo para que se tivesse, porque a ocupação foi aqui, certo? Agora que era para se pulverizar, certo, esse resultado, o prefeito vai lá, se afoba, assina um negócio desse e fica dizendo que está numa região metropolitana. Aliás, quando ele assinou, ele era o presidente do Condesb, não deveria fazer isso. Deveria ter feito uma combinação, um acordo com todos os prefeitos para que fosse um acordo vantajoso a todos. Certo? Então, dos 800 milhões que a Sabesp fatura, 300 vem com Santos, os outros 8 são 500 milhões. A segunda cidade que mais fatura é Guarujá, algo que eles faturam lá no Guarujá, algo em torno de 120 milhões. Depois vem Praia Grande, vem São Vicente. Tá? Mas os prefeitos estão tendo dificuldade agora de negociar por força disso. Agora, ninguém tem coragem de falar isso publicamente. Porque Santos conseguiu um acordo vantajoso, segundo o prefeito, para a cidade, então agora os outros prefeitos vão ter que se submeter se esse é vantajoso a esse valor que a Sabesp vai passar. O presidente da Sabesp, tem prefeito que tem que confidenciar, que tem se sentido humilhado sair de reunião com o presidente da Sabesp. Tá? Por quê? Porque ele estava interessado em negociar com o Santos. Santos dá rentabilidade que em certos lugares não vão dar, né? Os outros que vêm a reboque, então. Porque, veja bem, o caso do Guarujá, que talvez seja mais pontual, que é o segundo aí na escala de... Tá? Claro, se eu sou prefeito, eu vou negociar algo daqui a 30 anos, tá? Eu tenho que ser, no mínimo, otimista. Não é possível que daqui a 30 anos nós não tenhamos dessa ligação seca. Não vai ter. Aí, Rodolfo... Mas quando tiver uma forma de acesso mais... inteligente, vamos dizer... Certo? Qual é a tendência? A tendência é que o distrito de Vicente de Carvalho seja verticalizado, que ele é todo horizontal. Quer dizer, ele vai virar quase que um bairro de Santos em função da proximidade. Aí eu já escutei disso aí, Rodolfo, inclusive, que nunca vai acontecer isso de uma pessoa graduadíssima na prefeitura, de um secretário da prefeitura, do outro governo, inclusive, mas que manda muito nesse também. Um tucano de alta plumagem. Olha, não sei se é tucano de alta plumagem, mas que manda bem e sempre mandou há bastante tempo. E ele tinha cargos muito fortes nessa parte e falou assim, nunca vai acontecer. Eu falei, por que nunca vai acontecer? Ele falou, nós vamos prometer isso sempre e nunca vai acontecer. Porque a hora que acontecer, vamos esperar que seja na ponta da praia, que seja em algum lugar, Santa Rosa vira a ponta da praia. E aí a exploração imobiliária muda muito. O valor do metro quadrado na ponta da praia vai cair violentamente. Então não vai ter essa possibilidade. E quando eu ouvi isso... Mas hoje Guarujá e Santos já arrecadam um IPTU equivalente. Santos está em torno de 360 milhões... O valor do metro quadrado do imóvel
no Santa Rosa é muito aquém, mas muito aquém do que o mesmo valor na Ponta da Praia. Não há dúvida. O valor mas a Ponta da Praia, há 40 anos, era conhecida como Vila Sapo. Sim, certo? Era o machucheiro que estavam lá, né? Exatamente. Só que aí a questão entre os grandes... Todo governo, Rodolfo, que eu vejo... da frequência diferenciada, tem uma como tendência a eleger 10 grandes empresários de cada lugar. Pode ser no governo federal, que o governo Lula elegeu, o Odebrecht, JBS, todos aqueles que a gente sabe, a OAS, todas aquelas empresas, os 10 grandes, que eles iam fazer o conchavo, que está dando o que está dando agora. O governo do estado faz a mesma coisa e o governo municipal de cada cidade faz a mesma coisa. E aí vai seguir o planejamento desses caras. É esse planejamento que tem no máximo 4 anos, que eles precisam planejar e executar e entregar alguma coisa em 4 anos. Para as empresas, essas pessoas que apoiaram na campanha, que apoiam sempre, que mandam dinheiro sempre, é o que vão fazer. A gente nota isso claramente. É só notar o que acontece, o fato. Não o discurso. O discurso é um, o fato é outro. Ninguém faz realmente fomentar o comércio pequeno na cidade, que é onde gera muito emprego. Mas aí a base aérea de Santos é no Guarujá, o Yacht Clube de Santos é no Guarujá, certo? O Porto de Santos... Metade fica no Guarujá. Não, começou a ser... Porto de Santos recentemente com Embraporte, porque era Porto de Guarujá, porque 60% da movimentação sempre foi de 97 em diante, quando foi inaugurado o Tecom, era no Guarujá, certo? Então, quer dizer, esse bairrismo que o santista Mas não é bairrismo, não é bairrismo, é vantagem financeira de alguns. Quer ver uma outra mentira que se fala frequentemente, é bom que o teu telespectador saiba disso, agora eu vou dizer com todas as letras. Eu fiz um estudo recente também da área de saúde, tá? Recente que eu digo é com os dados de 2016, que é o último ano cheio, completado do ponto de vista. Bom, na área da saúde, o ano passado a verba MAC, que é de média e alta complexidade, que financia, tá, a área de internações, distribuída em todo o Brasil foi de 37 bilhões, vou falar em números redondos. 8 bilhões e meio para o Estado de São Paulo, 24,5% vieram para o Estado de São Paulo, que por sua vez tem 21% da população brasileira. Então veio um quinhão a mais em relação à população. Desses, 8 bilhões, desses 37, que no Estado de São Paulo era 8 bilhões e meio, vieram 247 milhões para a Baixada Santista. Transformando isso em per capita. Os 37 bilhões dividido por 206 milhões de brasileiros dá R$ 181 de verba MAC per capita em nível nacional. Pegando os 8 bilhões e meio do Estado de São Paulo, dividindo por 44 milhões de paulistas, dá 189. Aí você pega os 247 milhões que vieram para a região, divide por 1 milhão e 800 mil habitantes, dá 136. Quer dizer... E aí ninguém sabe por que não tem dinheiro na saúde. Transformando isso em valor financeiro, nós recebemos 100 milhões a menos. E aí o prefeito de Santos vai a público todo dia na televisão, nos jornais, e diz o seguinte, que Santos está recebendo paciente de todo lugar. Mas a verba MAC per capita de Santos é de 236. Então, recebe paciente porque recebe para atender. Certo? E ainda está buscando mais dinheiro para o Hospital dos Estivadores, certo? Enquanto o Santo Amaro está com dificuldades, o São Vicente, Cubatão fechou, quer dizer, então a metropolização é maravilhosa desde que seja para Santos. E isso não acontece só de hoje, não. Eu me lembro que eu falava, secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, em 1997, o secretário de Saúde era o doutor Odílio Rodrigues, que eu tenho um baita de um respeito profissional, uma admiração pessoal e tudo mais. Quando ele vinha com esse discurso, não, porque nós estamos recebendo paciente de fora, eu falei, Odílio, não fala isso. Nós estamos recebendo paciente de fora dinheiro. Porque nós recebemos para atender, porque então, a média não cola, certo? Tá? E ficam falando isso sistematicamente. Outro dia, no sábado retrasado, eu encontrei com o prefeito Mourão, o atual presidente do Condesb, né, num evento que nós fomos palestrantes em Bertioga, eu mudei para ele a planilha. Falei, esses dados são absolutamente oficiais. Uma outra coisa que se faz de maldade. A Lei 8142, que é uma das leis que regulamenta o SUS, diz o seguinte, que o dinheiro SUS que é transferido para os estados, 70% tem que ficar nas mãos dos municípios e, no máximo, 30% nas mãos do estado. Nos últimos 12 anos, o estado de São Paulo ficou, em média, com 48%.
ou seja, ficou com 16 bilhões e meio a mais do que deveria ficar. Aí desce o doutor Davi Wip, vem nos hospitais, dá aquela migalha, dá 10 milhões para um e outro, como se estivesse fazendo uma bondade. Ele está dando um dinheiro que tinha que estar no município. E ninguém fala absolutamente nada. Eu li nos jornais de ontem, hoje, tá, no dia a dia, que a DR4 aqui da Baixada Santista, DRS4 está fazendo um estudo. Ah, faça-me um favor. Eu tenho uns 10 estudos no escritório. É só passar lá, pegar, eu dou uma cópia para vocês todos. Não precisa ficar perdendo tempo, não. Você está dizendo, então, Rodolfo, que é melhor você não ser amigo do governador, como todo mundo prega, e ser inimigo do governador, talvez você já compense mais, né? Politicamente? Claro, politicamente, claro. Mas parece que ser amigo não está recompensando muito, isso? E vou dizer mais, eu falo tudo isso, eu tenho uma profunda admiração ao governador Geraldo Alckmin, mas ele tem, certo, um viés que me desagrada. Ele escolhe muito mal o seu secretariado, mas muito mal. O Davi Wip, que todo mundo fala que, olha, é excelente. O Davi Wip era um diretor do Emílio Ribas, que ele diz que é o segundo maior hospital de infectologia do mundo, né? Ele conta essa história. Sabe quanto é que custa, certo, o financiamento desse segundo maior hospital de infectologia do mundo? Tá 180 milhões de reais. Custa quase a mesma coisa que o Hospital Guilherme Álvaro. Ah, faça-me um favor. Então, eles contam essas histórias, certo? Para quem não tem... E essas informações eu as tiro da onde? Certo? Da execução orçamentária do Estado de São Paulo, que está no site. Qualquer um entrar aí na Secretaria da Fazenda.gov.br, vai pegar essas informações, vai ver que, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo custa, tá, a todos nós, 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. Certo? Então, vamos realmente, não percam tempo com diagnóstico. Está aí a minha palavra para a DRS. Se quiser diagnóstico, vai lá tomar um café comigo, ou cedo, todos eles. Eu tenho uns 10, 15 diagnósticos, de acordo com a vontade do freguês, certo? Mas todos eles com dados oficiais. E a gente precisa levar essa coisa com seriedade. Mas não, é aquele negócio, quando você fala alguma coisa contra o governo do Estado, não pode. Que vai contra o discurso. Não, o governador não vai vir comer mais pastel no Carioca, vai ficar magoado. A gente precisa parar com isso, a gente precisa ser maduro o suficiente, certo? Aliás, isso é uma coisa que está me deixando, pelo menos com um viés um pouco mais agradável, é que muitas dessas autoridades puritanas e tal, estão caindo em desgraça com essa Lava Jato, certo? Então a gente precisa renovar isso também, porque esse negócio dando o que se recebe precisa parar, tá? A gente precisa ter, certo, administradores comprometidos com os fatos, certo? E não com a legenda partidária. É o que está acontecendo hoje. E os administradores, que hoje são chamados de gestores, né, João? Mudou. A gente trocou 6 por meia dúzia agora. Para encerrar o programa, eles estão lá para servir ao povo, não para se servir do poder público. Só e, consequentemente, combinar isso com eles povo. agora, né? E aí você vota neles para cuidar da sua saúde, por exemplo, e eles contratam uma OS. Então, da próxima vez a gente vota na OS, né? Pois é. Quem sabe a OS resolve o problema de saúde mais rápido que o poder público. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Rodolfo Amaral, muito obrigado. Muito obrigado por trazer essas informações para os nossos telespectadores, informações oficiais, para a gente abaixar um pouco essa fumaça de que Santos e a região estão bem. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e um prazer ainda maior estar com o João discutindo essas questões, porque é uma pessoa também muito comprometida com a nossa região. João Vilela, boa Obrigado noite. por todos. Claro, Rodolfo, uma máquina de calcular ambulante, aí conhece os números como ninguém. Eu não conheço ninguém aqui na Baixada que conhece os números como ele conhece, mas a grande questão é que nós temos que pensar muito bem e planejar o futuro. Não há empresa que consiga ir bem, não há, se não fizer planejamento. E não há cidade, ou estado, ou país que consiga ir bem sem um planejamento sério, baseado em coisas reais, realmente dados reais, a médio, curto, médio e longo prazo. Não consigo ver como pode ser possível isso. E eu não consigo ver, se nós temos algum planejamento, onde está esse planejamento? Cadê esse planejamento? Como é que nós vamos querer Santos daqui a 15 anos? E é rápido, hein? Parece que 15 anos demora muito, é muito rápido. Então é isso que nós temos que pensar muito bem. Não há futuro sem um planejamento sério, competente e realmente dessa forma mais forte que nós precisamos ter na nossa cidade. TV Com Debate fica por aqui. Muito obrigado, telespectador. Nós voltamos na próxima edição.